Estamos vendo a face de cada um, né? Sei que cada um tem passado luta, mas está aí na presença de Deus. E esse é o segredo, né? Que se a gente for olhar para os ventos, né? As tempestades desta vida, a gente não consegue, mas na presença do Senhor vai passando, e quando a gente vê, é igual Daniel. Passou a noite ali na cova dos leões, mas na manhã seguinte todo mundo pôde contemplar a vitória. E assim somos nós, né? Nós não desistimos nunca. Antes de entrar na palavra, eu queria pedir para o Paulinho colocar um hino da harpa cristã, cantado, Paulinho, 142. É uma letra muito bonita. Se tiver jeito de colocar ele cantado junto com a letra, para que a gente venha meditar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, papai, eu estou molhando. Nem o frio não segura os crentes em casa, né? Glória a Deus. Isso é que é poder de Deus. Glória a Deus. O celeste repouso do santo, o teu arquiteto se chama o Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em bela planície está situada, e que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demonstras a glória de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo, e as tuas torres que vista farão,
essas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma. Teu grande luzeiro perpétuo será. Sem a luz do sol, nem de estrelas ou lua, a glória de Cristo te alumiará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro. Esse hino, igreja, é que às vezes a gente fica tão focado só no presente que a gente precisa parar para olhar para o futuro, que é a promessa de Jesus, de ir para um lugar que lá não vai precisar do sol, não vai precisar da lua, aleluia, porque lá é plena luz, porque Jesus é luz, né? Então, é muito bom saber para onde nós estamos caminhando. São ruas de ouro, são muros de jaspe, quer dizer, é o melhor que Jesus está preparando para nós. E nós não podemos perder o foco de caminhar para lá. Custe o que custar. Doa quem doer. Nós não podemos perder o foco. Igreja, os detalhes dos irmãos no falar ou de olhar é tão maravilhoso que esses dias atrás eu tinha um compromisso e eu fui numa determinada igreja e eu estava sentada lá e de repente me veio algo na mente que quando eu e a pastora Rita senta ali no cantinho da igreja, ela senta de um lado, eu sento do outro, ela fica puxando a pontinha do meu cabelo. Ela estica meu cabelo. E eu estava lá e eu senti falta disso. Eu falei, Jesus, é um detalhe tão pequenininho, mas é amoroso, né? Então, às vezes a gente não dá muita importância para o detalhe, mas é os detalhes que faz toda a diferença, né? Por isso que eu digo que o jeito de olhar que você tem é só seu, o jeito de sorrir é só teu, o jeito de andar é só teu. Cada coisinha que você faz, por mínimo que seja, é só teu. E foi Deus quem te deu. Amém? Mas vamos entrar na palavra agora, em nome de Jesus. Juízes, no seu capítulo de número 20. Igreja, eu sempre fui muito preocupada com a nação. Nunca deixei de orar pela nação, pelo rumo que toma as coisas. E a gente está vivendo momentos aí perigosíssimos. Eu nunca vi a minha nação passar por um momento tão perigoso como nós estamos passando agora.
Eu nunca vi o inimigo ser tão afrontoso a usar pessoas para magia, para feitiçaria, para macumbaria, como nesses últimos dias. Nós estamos em guerra. E parece até interessante, mas entra a direita e a esquerda, né? Muitos crentes, às vezes, por falta de instrução, ele fica do lado esquerdo, né? Mas é o lado dos bodes, porque o lado das ovelhas é o direito, né? E nós somos um povo que, se nós não tomarmos partido, o mundo toma conta. Nós também temos nosso grito de guerra. Nós temos a nossa parte nessa guerra. Não é a guerra de ofender, não é uma guerra de levantar a espada, não. Mas é uma guerra no joelho. É uma guerra na palavra, é uma guerra de você abrir a boca e profetizar algo em nome do Senhor Jesus, né? Porque tudo que é bom, que é honesto, que é puro, Deus está. E nessa noite nós vamos falar, talvez você veio aqui porque você está com um problema na sua casa, e, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para tratar comigo e com você sobre algo em nação nacional. Hoje nós vamos deixar os nossos problemas de lado e nós vamos cuidar da nação, porque o que acontecer nessa nação vai refletir na minha vida e na sua vida. Ainda que Deus é que toma conta de nós, mas nós estamos ainda neste mundo. Então, tudo que acontecer nele, nós estamos fazendo parte da história. A diferença é que nós temos um Deus para clamar. A diferença é que a promessa, como diz lá em Daniel 2:21, que esse Deus que eu chamo de Deus e que tenho como Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é um Deus que muda o tempo e as horas. É ele que estabelece, mas ele também remove. É esse o Deus. É esse o Deus que diz que uma vez a palavra dele lançada, não volta vazia. Mas antes vai fazer o que lhe apraz. E é por isso que nós temos que confiar na palavra. Porque uma vez ela lançada pela nossa boca, mesmo sendo a palavra de Deus, uma palavra pura e verdadeira, ela não vai voltar vazia. E isso é maravilhoso. Então, nós vamos tratar de um assunto, Paulinho, no livro de Juízes, no capítulo 20. Eu não vou ler, porque é muito extenso. 20, a partir do versículo 1. É muito extenso e, se a gente for ler, vai tomar muito tempo. E, na hora da pregação, o tempo se torna inimigo nosso, porque ele passa mesmo, né? Então, vai falar que todos os filhos de Israel... eles se reuniram, eles saíram dos seus lares, das suas casas, para tratar de um assunto que estava acontecendo naqueles dias. É interessante que, às vezes, uma coisa simples, se a gente não vigiar, ela pode se tornar uma coisa grande. Se for para o bem, louvado seja Deus. Mas se for para o mal, a Bíblia diz que um abismo... E é isso, igreja, que nós vamos falar. Então diz que um levita... Quem é o levita? São os descendentes de Arão, escolhidos por Deus, para fazer o trabalho do Senhor, para servir como sacerdote, alguém que direciona o povo a Deus, alguém que instrui o povo a Deus, alguém que ensina o povo a Deus. E ele tinha uma concubina. Eu não sei se foi a consciência dele, a responsabilidade dele como homem de Deus. Eu sei que isso aconteceu num cenário aonde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E isso é uma tristeza. Quando a gente faz aquilo que nos agrada, é uma derrota.
Difícil é fazer aquilo que Deus pede. Porque às vezes Deus pede algo que nós não gostaríamos de fazer. E eu digo até que a nível do que está acontecendo agora, essa é uma das palavras mais difíceis talvez que eu venha ministrar da parte do Senhor. Mas é uma palavra que eu estou orando, pedindo ao Senhor uma resposta. E Ele achou graça de me responder aqui. Então a concubina, ela adulterou contra o seu marido. Ainda que ela não fosse uma esposa legítima, mas naqueles dias era de costume, os homens, quando eles tinham um poder aquisitivo maior, e as mulheres não ficar desamparadas, a mulher não tinha voz, então precisava-se que um varão viesse assumir a vida delas. E essa concubina, então, era a concubina de um levita. Mas ela adulterou. Ela traiu ele. E quem sabe por essa traição, ela fugiu de volta para a casa da onde ela saiu, na casa do seu pai. E eu não sei se ele era um homem que amava essa concubina, ou se foi uma questão de responsabilidade, a sua consciência pesou, ele foi atrás dela, lá na casa do seu pai. Como quem diz, eu não vou olhar pelo que ela fez para mim, mas antes eu vou perdoar ela e vou trazer ela de volta. E o que essa atitude dele demonstrou o que para ela? Amor. Olha só que coisa, né? O amor é uma coisa assim inabalável. O amor é algo que muda a história de uma pessoa. E eu creio que quando ela vê aquele homem, mesmo ela ter cometido um delito contra ele, gravíssimo, eu imagino como ela desmoronou no seu coração, no seu pensamento, na atitude que ela teve quando ela viu aquele homem ali de volta, querendo que ela voltasse para ele. E assim foi. E passou um dia, o pai não deixava ir embora, e passou 2 dias, e passou 3 dias, e o pai foi segurando ele ali, e passou 4 dias, no 5º dia, ele falou, não, agora eu preciso voltar para o meu lugar. Eu preciso voltar da onde eu saí. E estava ele, o seu ajudante e a mulher. Voltaram, estavam voltando para o seu devido lugar. E interessante que a Bíblia vai dizer que eles saíram já no cair da tarde, ou seja, na entrada da noite. E nós sabemos que à noite as coisas começam a ficar perigosas. Porque o inimigo, pelo seu caráter, ele gosta de trabalhar à noite onde ninguém vê. O inimigo não gosta de luz. Então eles passaram por uma determinada cidade que era frequentada pelos jebuseus. Aí o moço dele falou, meu senhor, já está escurecendo, vamos passar a noite aqui nessa cidade, né? Vamos passar a noite aqui nessa cidade, porque já está escurecendo, é perigoso. Ele disse, não, logo em seguida, logo ali na frente, vai ter uma cidade do povo de Deus. Nós vamos passar a noite ali. E caminharam mais um pouco. Quando chegou lá, já era noite, eles ficaram na praça. E ninguém naqueles dias, se tem uma coisa que Deus apreciava na vida de um ser humano, era a hospedagem. Era você poder hospedar alguém na sua casa. É lógico que, trazendo para os dias de hoje, é muito difícil fazer isso. Porque você não sabe as intenções da pessoa. A violência hoje é muito grande, né? De repente você põe uma pessoa dentro da sua casa, ela pode causar um mal terrível, até tirar vidas. E então aquele levita, aquele servo do levita e aquela mulher ficou na praça. Aí passou um senhor, um homem que trabalhava no campo, que nem daquela cidade não era, mas ele estava morando ali. E quando ele viu aquilo, ele falou, não, venham para minha casa. Venham pousar na minha casa.
né? E quem sabe ele falou, eu sou um homem simples, mas eu posso oferecer alguma coisa. Aí o levita falou, não, nós temos alimento, nós temos tudo aqui para nos sustentar. Nós vamos passar a noite aqui mesmo na praça. Ele disse, não é bom que vocês fiquem aqui. E levou eles para sua casa. E a noite chegou. E aí é a hora do inimigo trabalhar. E eles estavam ali, debaixo do teto daquele homem. E o que aconteceu? Os vândalos, os homens que, por ser uma cidade de Deus, bateram na porta e gritaram, dá esse homem aí para que possamos conhecer ele. Eram tudo um bando de... Ali entrou um espírito de homossexualismo. Eles queriam fazer mal àquele moço, àquele levita. E o homem sabia da responsabilidade que ele tinha para os seus hóspedes. E ele disse, não façam isso. Eu tenho uma filha aqui que nunca conheceu o varão. E também tem a concubina deste homem. Eu dou elas para vocês. Mas não faça mal ao meu hóspede. E o levita naquela hora entregou. A Bíblia não vai dizer que o pai entregou a sua filha, que não havia conhecido o varão, mas entregou a concubina. E eles abusaram daquela mulher a noite inteira. Quando foi de manhã, ela toda arrebentada, ela veio até a porta onde estava o seu senhor, que no caso era o levita. E ali morreu. E isso trouxe uma revolta tão grande no coração daquele homem que estava a serviço de Deus, mesmo em dias errantes, porque era um povo que conhecia Deus. Podiam estar esquecidos, podia estar fazendo o que parecia bem aos seus próprios olhos, mas era um povo que sabia que tinha um Deus vivo, como nós sabemos até o dia chamado hoje. Ele pegou um cutelo, desmembrou aquela mulher e mandou que colocasse, desmembrou em 12 pedaços e mandou colocar um pedaço daquela mulher em cada tribo. Quando as tribos, os chefes das tribos viu aquilo, ele diz, desde o êxodo, desde que Moisés tirou o povo do Egito, nunca se viu tal loucura. O que é isso? E foram ter com o levita. E o levita explicou tudo, tintim por tintim, o que aconteceu. E houve-se uma revolta. Porque se eles tivessem, a Bíblia, o escritor dá a entender, que se eles tivessem passado a noite numa cidade do povo que não servia a Deus, não teria acontecido o que aconteceu numa cidade que era da tribo de Benjamim. Mas o que essa palavra tem a ver com nível nacional? Começa agora. A Bíblia diz lá em Romanos 12, mas isso é no Velho Testamento, isso já não tem muito valor para os nossos dias. Romanos 12 diz assim, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não se conforme com o pecado. Porque o dia que eu e você se conformar com o pecado é porque nós já morremos. Enquanto nós estivermos vivos na presença de Deus, o pecado tem que nos incomodar. Não o pecador. É igual água e óleo. Os dois não se misturam, embora estejam no mesmo recipiente. Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado que ele comete. E nunca vou poder amar, porque o dia que eu passar a amar é porque eu esqueci de Deus. Então as tribos, diz a palavra de Deus, que as tribos se reuniram como se fosse uma só. Largaram as suas casas, largaram as suas famílias, largaram os seus deveres agora para cuidar de algo que era nacional. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite.
Essa palavra o Senhor nos deu, não foi pela sua situação da sua casa, mas foi pelo que está acontecendo na nossa nação brasileira e nós precisamos tomar um partido. A Bíblia diz que nós somos um povo, sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. E nós temos que ficar do lado que é certo, do que é justo, do que é honesto, não do lado que eles desprezam tudo aquilo que se diz a palavra de Deus. Eles apoiam o homossexualismo, apoiam o lesbianismo, apoiam tudo quanto é tranqueira de pecado. Mas nós ainda estamos do lado certo. E eu estava conversando com uma serva de outra denominação, e ela diz, não, mas nós como servo do Senhor, nós não temos que tomar partido político. Eu disse, minha irmã, onde você viu isso? Desde que o mundo é mundo, sempre houve homens que tomaram posição diante de Deus por aquilo que Deus havia prometido. Nós vivemos uma política. Trabalhar numa firma é uma política. Viver dentro da nossa casa é uma política. Tudo tem uma política. Tem um lado corrupto e tem um lado honesto. E nós somos um povo que fica do lado honesto. E aí então, igreja, largaram todos os seus afazeres e vieram pelejar. Aí, Paulinho, e o juiz? O que é o papel de um juiz? Olha aqui que é o papel. Alguém que dispensa justiça. Alguém que pune o malfeitor e vindica o justo. É para isso que o Senhor constitui um juiz. Não para ser corrupto. Não para ser egocêntrico. Não para julgar as coisas a seu bel prazer. Mas ficar do lado certo. E se ele não está do lado certo, então ele não é apto para a sua função. Porque não foi para isso que Deus preparou os juízes na face da terra. Aí, igreja, se reuniram como se fosse um só homem. Entraram numa peleja. Mas eles tinham tanto temor, apesar de ser o dia de juízes, que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ainda havia um temor no coração deles. Porque eles chegam na tribo de Benjamim, na cidade que os homens haviam cometido isso. Ele chega e diz assim, ô meus irmãos, que negócio é esse que aconteceu? Que loucura foi essa que aconteceu? Que barbaridade foi essa que vocês cometeram? E nós viemos aqui para os malfeitores, para que possamos julgar eles, para que possamos tirar do meio de Israel este mal. Porque se você deixar o mal habitar na sua casa, na sua cidade, na sua nação, a tendência é aumentar. Então nós temos que combater o mal. Ele diz, dá-nos os homens aí que fizeram isso. E sabe o que eles responderam? Unânimes. Nós não vamos entregar eles, não. E aí o que acontece? Quando você fica do lado do que é ilícito, do lado que é errado, do lado da maldade, você se torna o quê? Um cúmplice. É a Bíblia que diz. Então toda a tribo então virou cúmplice daquele pecado, daquele mal. Quem era a tribo de Benjamim? Era do relacionamento de quem Jacó mais amou. Ele casou-se com Raquel, teve José e depois teve Benoni, que ele acabou chamando Benjamim. Era essa tribo, era irmão.
Então, olha a sabedoria que Deus dá, dizendo assim, olha, a gente não quer fazer mal para todo mundo. E é o que está acontecendo agora. Se a gente não tomar posição de igreja e dobrar o joelho e orar para a nossa nação e pedir a justiça divina, nós corremos riscos. Depois não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que falar, Senhor, pune os egocêntricos, pune os corruptos, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia. Mas não permita que uma nação toda venha sofrer por atitude de 2, 3 pessoas, como aqui aconteceu. Eu não sei, a Bíblia não diz se foi 3 varões, se foi 4, se foi meia dúzia, se foi 10 que foi lá na porta do homem que era idoso, pelo que a Bíblia diz, e queria ter relações com o hóspede dele, que era o levita. E aí, então, eles disseram, não vamos entregar, não. Ele falou, pois muito bem. Aí buscaram o Senhor. Perguntaram para o Senhor. Deixa eu ver o versículo aqui para que o Paulinho possa pôr. Põe para mim o 9 ao 11, Paulinho, por favor. Olha lá. Não. De Juízes, por favor. Capítulo 20, versículo 9 a 11. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ele por sorte. O próximo. E de todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1000, e 1000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só. Israel se uniu, falou, não, nós vamos pelejar contra Benjamim, mas nós vamos perguntar a Deus, qual tribo o Senhor vai escolher para encabeçar essa missão? Porque quando acontece alguma coisa no meio cristão, não adianta demorar 1 ano para resolver o problema. Sabe por quê? Porque o ferro só toma forma enquanto está quente. É igual uma situação dentro de casa. Seja onde for. Se eu e você não tomar atitude enquanto o ferro está quente, aí vai passar o tempo, vai esfriar e aí não toma mais forma. É isso. É igual a Bíblia diz, quando você tiver uma ofensa com teu irmão, vai resolver com ele antes que o sol se ponha. Quer dizer, não deixa amanhecer o dia. Não deixa se demorar. Porque aí a coisa fica pior. Então, eles tomaram zelo para tirar o mal, mas também eles sabiam que Benjamim era irmão deles, né? E se essa situação se esfriar, aí a obra pode ser adiada. Porque ferro frio não toma forma, né? Então, vamos pelejar. Aí o 12 e o 13 diz assim, Paulinho, vamos lá. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, que maldade é esta que se fez entre vós? Dá-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, porque, olha, nem filho de Deus não é falado, é filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Coisa triste quando a pessoa endurece para o mal. Quando a pessoa não toma atitude de fazer o que é certo, o que é puro, o que é honesto. Sabe, às vezes a gente tem que tomar uma decisão, mesmo que seja contrário a nós.
mesmo que seja contrário a nós, mas que estão contando que seja honesto, para que aí a gente possa alegrar o coração de Deus, e Deus então ele desce com a sua justiça. Mas esses homens endureceram. Mas o interessante, igreja, é que eles menosprezaram a tribo de Benjamim. Achou que eles eram muitos e que na sua própria força eles iam conseguir ganhar a peleja. Aí eles perguntaram: Senhor, quem é a tribo que vai encabeçar isso? Aí Deus respondeu: Judá. Por que Judá? Porque é de lá que viria e veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a tribo que encabeça uma peleja não é só ser a vitoriosa, tem muitas perdas pelo caminho. Jesus, quando deu início, né, aos seus discípulos, à sua igreja lá há 2025 anos atrás, nós estamos aqui por causa de quem? Do sangue dos nossos irmãos que morreram na arena. Por isso que nós estamos aqui. Jesus teve muitas perdas de homens valentes aqui na terra, mas que foram ganhos lá no céu. E a tribo de Judá foi escolhida justamente por isso, né? Por ali ilustrar que é dali que viria o Salvador, aquele que ia à frente da peleja, aquele que estava disposto a perder a própria vida, aquele que poria homens em risco perder a própria vida por uma causa divina. Mas acontece, igreja, aí o Senhor fala Judá. Aí eles põem Judá, a tribo de Judá na frente e vai pelejar. E o que aconteceu? Perderam a peleja. Estranho. Há 4 anos atrás, muita gente orou para que o Brasil não fosse entregue na mão de quem foi. E aparentemente nós perdemos a peleja. Aparentemente. E aqui eles perderam a peleja. Ué, mas não foi Deus que mandou? Nós não consultamos a Deus para saber qual tribo iria? E o Senhor não respondeu que era Judá? Tem um segredo aí, igreja. Quando eu e você entrar numa peleja, a tribo de Benjamim havia cometido um pecado, mas eu também sou pecadora. De outra maneira. Talvez eu não fiz o mesmo que eles. Eles violentaram uma mulher. Eles queriam violentar um homem. Talvez eu não tenha feito isso. Mas eu tenho um outro tipo de pecado. Se eu não me santificar, como Deus, ali depois que Deus deu a vitória a Josué e a todo o povo nas muralhas de Jericó. E depois, na hora de enfrentar uma cidade desse tamanho, eles perderam a vitória. Aí Josué entra desesperado na presença de Deus e fala: Senhor, por que nós perdemos a vitória? O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui agora na mão dos inimigos? O Senhor disse: olha, tem anátema no meio de vós. Eu falei que não era para pegar nada de Jericó e teve gente que enterrou coisas debaixo da sua tenda. Enquanto vocês não confessarem, não tirar este mal, não santificar o povo, essa vitória não vai chegar. Então Benjamim, a tribo de Benjamim havia cometido um pecado, mas por outro lado eu também sou pecadora. Se eu não entrar na presença de Deus com clamor, com jejum, com choro e dizer: Senhor, eu sei as minhas transgressões, as minhas fraquezas, as minhas falhas, mas eu quero ver a tua glória. Eu não quero entrar nessa peleja para o meu próprio mérito, pela minha própria força, mas eu quero que seja uma comissão divina na minha vida. Perderam a vitória. Perderam homens, voltaram envergonhados. Mas como? Nós éramos muito mais que eles. A Bíblia vai dizer que havia 700 homens escanhoto, que quando ele jogava fundo assim, eles não erravam um fio de cabelo. Mas agora,
Esses 7 homens que era canhoto e que não erravam um fio de cabelo, estavam numa causa errada. Estava numa causa má. Ele estava defendendo o pecado. Ele estava defendendo a maldade. E aí começa a cair. Começa a denegrir a imagem da tribo de Benjamim. Igreja, fiquei maravilhada com essa palavra que Deus deu para trazer nessa noite, mas é acerca de nível nacional. Essa palavra não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que apraz o coração de Deus, porque Deus é justo. Aí eles voltam e falam, não, nós somos envergonhados, pois nós vamos pelejar no mesmo lugar, no mesmo local e do mesmo jeito. E consultaram o Senhor de novo. E disseram, Senhor, olha eles querendo esfriar já. Eles querendo arrumar desculpa para não pelejar mais. Ah, Senhor, nós não ganhamos a peleja, é porque nós estamos pelejando contra os nossos irmãos, né? Eles também são nossos irmãos, ele é tribo, eles têm promessa. E então nós queremos saber do Senhor, é para subir contra eles? E Deus diz, pode subir. E lá vai eles de novo pelejar. E voltar envergonhado pela segunda vez. Mas está dando um nó na minha cabeça, não é Deus que está mandando eu pelejar, eu não estou fazendo o que é certo, eu não estou pelejando contra o pecado, por que eu estou perdendo essa vitória? Por que eu estou sendo envergonhada? Aí, pela segunda vez, eles pelejam e voltam envergonhados. Agora a coisa vai mudar de figura. Aí a Bíblia vai dizer que eles jejuaram, que eles clamaram, que eles choraram, que eles se santificaram, que eles reconheceram a sua miséria e reconheceram que estava lutando na sua própria força e não na comissão divina. E aí a resposta vem. Senhor, ainda é para continuar pelejando? O Senhor diz, e eu vou te dizer mais, eu vou te dar vitória agora. Eu vou te dar vitória. Talvez você tenha sido envergonhada a primeira vez, a segunda vez, você tem tido assim até um nó na mente, Senhor, o Senhor que mandou eu fazer, o Senhor que mandou eu falar, e eu só estou perdendo. Mas quando eu e você se dobra na presença de Deus, reconhece os nossos delitos, as nossas transgressões, e que não somos melhores que ninguém, mas nós estamos lutando pelo reino de Deus, aí Ele dá vitória. Aí a coisa mudou de figura. E o Senhor diz, não subestima eles não. Vocês estão indo de peito aberto, achando que eles não têm capacidade para lutar? Faz estratégia aí. Monta uma estratégia. Não é ir de frente com as coisas. Põe um tanto, vai até eles. Quando eles vierem contra vocês, vocês fogem como se vocês estivessem com medo. Mas enquanto isso, coloca outro batalhão lá atrás. Que quando vocês conseguirem tirar ele da cidade, o batalhão entra, põe fogo em tudo, porque o mal tem que ser queimado, aniquilado no poder de Deus. E quando eles se der conta que a cidade deles estão queimando, e que saiu mais uma leva por detrás dele, cercaram ele, aí eles vão se ver acuados. Estratégia. E quando eles viram que a cidade estava pegando fogo e que o mal estava sendo queimado, diz a palavra que 600 homens fugiu para o deserto. Foi coisa de Deus, porque Deus tinha promessa com a tribo de Benjamim. Eles mataram todos que estavam na cidade, não sobrou um, a não ser os 600 homens. E é interessante, igreja, que quando Deus faz e Ele manda acabar com o mal, tem que ser pela raiz. Se você
Você já viu aquela florzinha que chama Maria Sem Vergonha? Se você não arrancar ela com a raiz, ela nasce de novo. Ela não tem vergonha. Você vai lá, você arranca ela, fica um talinho e ela nasce de novo. Assim é o mal. O mal tem que ser aniquilado. Eu sempre costumo dizer que quando é algo mal que nos tira da presença de Deus, tranca a porta, tranca a janela e não segura a chave não, para não cair na tentação de voltar e abrir de novo. Tranca a porta, tranca a janela e joga a chave fora para nunca mais se achar. Isso é poder de Deus na nossa vida. Porque a tentação vai vir. Vai vir um desejo de dar uma olhadinha no que ficou para trás. Mas aí o segredo é jogar a chave fora. Então estavam obstinados, né? Eles achavam que eles estavam... E o Senhor foi dando corda para que Benjamim, na sua maldade, prevalecesse. Aí o Senhor revelou para mim. Ontem eu estava cuidando dos meus afazeres, de repente, o Senhor falou assim: filha, como é que se corta a cabeça da serpente? Eu falei: quando ela levanta. Quando ela levanta. Porque enquanto ela não for confrontada, ela vai rastejando. Ela rasteja. Quando ela se sente ameaçada, ela faz assim. Aí é a hora de você pegar a espada e cortar a cabeça dela fora. Uma hora ela vai levantar a cabeça. Ela não vai passar a vida inteira rastejando. E essa é a hora de nós dissipar a cabeça. Resumindo, igreja. 600 homens fugiram. E aí as tribos de Israel, numa só voz, diz assim: nós não vamos dar nossas filhas a esses homens. Eles vão ter que restituir, restaurar a sua tribo, começar tudo de novo. E que aquilo que sirva de exemplo, porque os 600 que saiu fugido, eles iam contar aquilo para os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dele. O que é trazer um mal para dentro da casa, da tribo, da nação, do estado, da cidade. Eles iam passar de geração em geração. Eles fugiram, ficaram 4 meses alongados. E aí que a fogueira apagou, o fogo, a poeira abaixou. Eles sabiam que Deus tinha promessa para a tribo de Benjamim. Eles sabiam que 600 homens haviam fugido, que fez o certo, que não adiantava mais confrontar. Eles já estavam derrotados. Aí eles falaram: nós não vamos dar nossas moças para eles em casamento. Aí entra uma questão. Por isso que eu falo que eu e você tem que tomar partido. Partido na sua casa, partido na sua cidade, partido no seu país, porque senão o mal chega para nós, que fica em cima do muro. Aí eles se unem e falam assim: nessa peleja aí, todo mundo pelejou? E alguém falou assim: Jabes de Gileade, que faz parte da tribo de Manassés, não veio pelejar contra o mal. Ele falou: pois muito bem, vai lá e mata todo mundo, só deixa as moças que for virgem, que não conheceu o varão, e a gente vai dar elas para os filhos de Benjamim, começar a tribo de novo. Percebe, igreja, como é que é andar nas coisas de Deus? Por que que deixa o homem sentar numa cadeira e ele se sente um Deus que ele pode dar o direito de quem vai morrer, de quem vai matar, de quem vai viver, de quem vai ser livre, de quem vai prender? Aí põe para mim aí, Paulinho, 1 Reis, capítulo 20, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Porém, o rei de Israel respondeu e dizei-lhe: não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que os descinge. Quer dizer,
Às vezes a pessoa está cingida, né? Está que nem um soldado ali cheio de arma, ele acha que ele é o bambambam. Bam, bam. Mas quando Deus entra na peleja, igreja, é por isso que às vezes Deus dá corda, sabe? Deus vai dando corda, vai vendo, ou se o homem arrepende, ou se ele continua obstinado, se ele continua sentindo-se um Deus na terra. E quando ele vê que o homem não se arrepende, que endurece a sua cerviz e que será quebrantado sem que haja cura, aí é a hora da queda dele. Porque nós temos um ditado aqui na terra: quanto mais alto for, maior é o tombo. É o que o Senhor está falando aí em 1 Reis, capítulo 20, versículo 11. Mas nós temos responsabilidade com a nação. É isso que Deus está falando comigo e com você. Se a gente fingir, se a gente ficar alheio, haverá uma cobrança. A Bíblia diz: orai pela paz da cidade em que vós habitais. Não importa se era na Babilônia, se era lá na Síria, no Egito. Orai pela paz da cidade, para que vós mesmo tenha paz. Tem gente que está alheio à nação. Tem gente que está alheia ao que está acontecendo. Tem pessoas que têm medo de pôr a sua cara a tapa e dar sua opinião, dizendo: eu não aceito essa situação. Eu não aceito esses partidos que aprovam o pecado. Eu não aceito esses partidos que assinam para uma pessoa abortar, sendo que é um ser vivo que está no ventre de uma mulher. Eu não aceito e não vou aceitar, porque o meu Deus diz que não é para eu aceitar. Eu posso amar o pecador, mas não amo o pecado, e nunca vou amar, porque eu sei que o dia que eu amar o pecado, eu vou estar morta na presença de Deus. Alguém chegou em mim lá no mercado e disse assim: olha, e se uma dessas pessoas que partiu para este mundo chegar em você e dizer: ó, faz meu casamento de homem com homem, mulher com mulher? Eu disse: eu não vou fazer. Pode me pedir qualquer coisa e eu vou amar eles de uma maneira sobrenatural. Mas eu pôr a minha mão numa coisa que o meu Deus não aprova, não vou pôr. Não vou pôr, igreja. E assim é a igreja de Cristo na terra. Nós somos luz. É para esse tempo que Deus levantou a minha vida e a sua vida. Pastora Rita disse aqui nessa noite: a tua oração tem poder, a tua palavra tem poder. A única coisa é que as tribos se empolgaram e mataram pastores, crianças, mulheres. Eles ficaram tão zelosos de repente com aquela situação que eles mataram aqueles que não precisavam. E aí o Senhor ensina: era bom que pegasse somente os culpados. Eles se empolgaram na sua justiça, no seu zelo contra o pecado, contra aquele mal. E é isso que nós temos que, no meio da destruição também ter misericórdia, mas que o malfeitor precisa pagar pelo que ele fez. Precisa. Isso é para quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Você semeou, você vai colher. E não adianta nós fingirmos um amor de dizer assim: não, mas coitadinho do fulano, coitadinho nada. Ele semeou vento e vai colher tempestade. E eu te digo mais, na ousadia do Espírito Santo. Tem gente grande lá em cima que é capaz de não resistir, tirar a sua própria vida, porque ele escolheu o caminho da tirania. Ele escolheu o caminho do ditador. E quando a queda vier, ele não vai aguentar, ele vai pensar até em tirar a vida. E olhe lá se não tirar. Que Deus tenha misericórdia. Foi assim com Hitler. Se sentiu o puro, o povo dele era puro. Então tinha que matar todos os judeus, tudo que era aleijado, tudo que era gay,
tudo que era abominável. No fim, quando ele viu a queda dele, ele mesmo tirou a sua própria vida. E não vai nos assustar se alguém lá de cima fizer isso. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas imagina um governo quando bebe bebida forte. Misericórdia de nós. É falta de sabedoria. Aquele que bebe bebida forte é falta de sabedoria. Então, nós precisamos nos posicionar, né? Talvez Deus tenha um propósito de mostrar a sua glória e é por isso que eles estão lá. Mas não é por isso que nós vamos deixar o mal correr frouxo, não tomar partido. Nós temos que tomar partido, igreja, para que a glória de Deus resplandeça. Você pode tomar partido lá dentro da sua casa, no silêncio do teu quarto, quando você dobrar o joelho e pedir a providência de Deus. Senhor, não deixa que a nação brasileira venha sofrer por causa do delito de meia dúzia de homens egocêntricos que estão lá, corruptos que estão lá. Que pague eles, Senhor, mas não toda a nação brasileira. É assim que funciona. E se você quer saber mais dessa história, leia lá a palavra de Deus. Você vai ver como que Deus vai trabalhando. Aparentemente, há 4 anos atrás, nós perdemos a peleja. Aí foi aquela tirania. E a gente vai orando e chorando. Senhor, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Mas é porque o Senhor está dando corda. Está dando tempo para um arrependimento. E quando der a última gota e o arrependimento não chegou, aí o Senhor faz a sua obra. Aí o Senhor faz a sua justiça. Mas tempo Ele deu. E garanto que hoje, pela internet, pelas redes sociais, o tanto que é falado da palavra de Deus, ninguém mais é inocente. Se falar que hoje é o inocente a palavra de Deus, é mentira. Porque você passa, tem cartaz nas redes sociais, está lotado. Então Deus sabe de todas as coisas. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Mas também entendi que talvez a primeira peleja nós não ganhamos, a segunda não ganhamos. Mas quando Gideão também, que Deus fala, Gideão, eu vou te levantar para pôr um fim neste mal aí. Só que tem uma coisa, você pode ver lá no versículo, Paulinho, de Juízes 6:26. Enquanto ele não fez isso aí, o milagre não aconteceu. Olha lá. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Enquanto não fez um sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício de confissão, a coisa não mudou. Porque quando nós confessamos, que nós levantamos um altar de confissão, amanhã nós não somos a mesma pessoa. A gente pode até deitar de uma maneira e acorda de outra. Acorda com a força, acorda com estratégia, acorda com inspiração, porque o Senhor aí então agora entrou na peleja. E é isso que o Senhor quer de nós. Então não se acostume, é um alerta. Tem muitos crentes se acostumando com os pecados deste mundo. Tem tanto crente que para ele tanto faz ir para cima como para baixo. Mas não faça parte deste povo. Não faça parte de um povo que aprova aquilo que Deus desaprova. O Senhor constituiu o homem e a mulher para gerar família. Não é para odiar essas pessoas, não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando o amor. Mas eu estou falando para você amar a pessoa e abominar o pecado.
É muito diferente. E nós temos que pelejar. E não podemos. Aí Deus falou assim, quando o Senhor falou que ia dar vitória naquilo lá, sabe o que foi que o Senhor falou para mim? Benjamim está com gangrena no corpo de Cristo. E aquilo que criou gangrena tem que ser cortado. Ah, mas é meu irmão. É um membro meu. Tem que ser cortado. Ou ele endireita e se arrepende e torna o corpo, ou ele fica fora do corpo. É assim que é. Passou disso, é procedência maligna. E foi o que Deus fez. Só não extirpou todo o povo, todos os varões, não acabou com a semente de Benjamim, porque o homem representa a semente, só não acabou com a semente de Benjamim, porque Deus tinha promessa. Porque se Deus não tivesse promessa, não ia sobrar um. Depois eles tiveram até que furtar mulheres durante uma festa para poder começar uma nova tribo. Que nem mulher não tinha para eles. Não do meio do povo de Deus. Olha que coisa séria. E a Bíblia diz que o homem que encontrou uma mulher, encontrou o quê? Uma coisa boa. Então nós temos que ficar do lado. Ah lá, o Guilherme encontrou uma coisa boa, né, Guilherme? Eita Deus, maravilhoso. Pastor Paulo, né, o irmão Adilson, pastor Sebastião, nosso irmão lá, pastor Marcelo, o irmão Adilson. São presentes que Deus dá, que é único. Amém? Vamos orar pela nossa nação nessa noite? Eu quero que você, com sabedoria e inteligência de Deus que você tem, ore dentro desta palavra. Não é justo, não é certo. Veja bem que Deus é justiça. Não é justo, não é certo que Deus puna uma nação inteira, sendo que meia dúzia pecou. É essa sabedoria que você tem que orar. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra nessa noite. Porque essa palavra saiu das Escrituras Sagradas e materializou em nossos dias. Porque é isso que nós estamos vivendo, Pai. Nós somos uma nação e o Senhor tem abençoado essa nação chamada Brasil. Mas aqui no meio, Senhor, há meia dúzia de pessoas que estão no poder absoluto da nação e tem pecado contra ti, Senhor. Tem pecado tudo aquilo que se chama Deus. E não é justo, meu Pai, que toda nação pague pelo erro de meia dúzia. Por isso, nessa noite, pelo poder dessa palavra, que o Senhor diz que ela não volta vazia, que o Senhor entra com providência, que faça o que lhe apraz, que o Senhor desça com poder e glória e faça o que tem que ser feito, mas não deixa a nossa nação perecer, não deixa o povo todo morrer, não deixa todo o povo perecer, meu Pai. Em nome de Jesus, que assim seja na nossa casa, no nosso trabalho, que os malfeitores, Senhor, não venham triunfar sobre aqueles que aprovam a justiça do Senhor, aqueles que amam a Tua palavra, aqueles que seguem o Teu caminho, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na terra, que o Senhor não permita que o mal triunfe, porque o Senhor é vitorioso. O Senhor é o leão da tribo de Judá, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela resposta dessa palavra, pelo andamento dessa palavra, porque acalma o nosso coração, sabendo que o Senhor vai punir somente aqueles que não querem saber de Ti. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, dá sabedoria e ânimo para a Tua igreja a cada dia.
no nome precioso de Jesus. Amém, igreja?